Na aula passada, então, a gente fez a introdução aos algoritmos, então mostrou como é que o computador funcionava e uma visão introdutória do que eram algoritmos. Então, o computador, ele tem ali o processador, que é uma calculadora, o processador faz algumas operações, ele tem unidades de memória, aí tem a hierarquia de memórias, que é essa memória organizada, e tem as unidades de entrada e saída. Basicamente, é uma calculadora que lê comandos de uma memória e escreve os resultados da memória. Aí eu acho que eu comentei com vocês, por exemplo, uma calculadora dessas, que a gente, baratinha, que custa R$5, que você compra em qualquer lugar, essa calculadora ela tem pelo menos 3 memórias. Ela tem uma memória para o número que você está digitando, ela tem uma memória que guarda a soma do resultado, né, que guarda o resultado total até o momento, e ela tem uma terceira memória que você acessa apertando aquela teclinha M e guarda um valor lá dentro. Essas 3 memórias, então, são 3 registradores. Não é memória RAM, nem é HD, são 3 registradores pertinho do núcleo de processamento. São 3 registradores ali no circuito da própria calculadora. O computador ele vai ter mais registradores. Além dos registradores, ele vai ter toda a hierarquia de memória. Então, o processador é uma calculadora. Essa calculadora ela lê um script que está colocado na memória RAM. Então, a memória RAM armazena comandos, que são números. Né? Os comandos da calculadora são códigos numéricos e os operandos que vão ser submetidos àquele comando. Então, o processador lê esses comandos, executa. A hierarquia de memória, ela apresenta uma forma como o computador interage. Então, lá dentro do processador, você tem os registradores, depois ali tem a memória ROM, depois a memória cache. Quando o seu computador ligar, você vai ver, né? São 3 níveis de cache, L1, L2, L3. Talvez acessando a BIOS você consiga ler esses valores também. Aí ele fala ali a quantidade de memória que tem cada um desses caches, segue essa mesma estrutura, o mais rápido tem menos memória. Depois você tem a memória principal, que é essa memória RAM, é onde essa apresentação aqui está rolando na memória, mas essa apresentação estava salva no disco. E o disco aqui ele é representado como memória secundária. Então, o computador ele armazena dados definitivamente na memória secundária, no disco. Quando você liga, esses conteúdos vão migrando do disco para a memória principal. Um exemplo para dar para vocês de como, olha só, a memória secundária tem muita coisa nela, mas nos registradores ele armazena pouquinha coisa. Como é que ele faz para conseguir armazenar isso tudo? Bom, ele faz igual o nosso celular. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Por exemplo, você está aqui na tela do seu celular, espero que esteja aparecendo aí. A hora que você vem pesquisar uma aplicação, aqui, ó, pesquisar telefone. A hora que você coloca o dedo, ele mostra a lista das últimas aplicações que você acessou. Ou seja, o telefone tem, sei lá, 200 aplicações aqui, mas ele me mostrou uma lista com 5, 1, 2, 3, 4, 5 aplicativos. Em que ele se baseia? Não. A pessoa tende a usar a última aplicação que ela usou recentemente. Então ele faz ali uma fila, né? Uma fila onde cada vez que você usa aquela aplicação, a aplicação mais recente é a última que fica ali. Ele pode fazer a fila dessa forma, né? Escolher as 5 principais aplicações. Ele pode fazer também as aplicações que você mais usa. Por exemplo, durante um dia ele guarda quantas vezes você abriu no telefone a agenda, quantas vezes abriu o WhatsApp, quantas vezes abriu o Facebook e conta. E aí, a hora que você clicar no dia seguinte naquela aba de pesquisa do celular para ver quais aplicações, ele conta no dia anterior as que você mais abriu e mostra aquelas aplicações. É uma outra forma de você fazer. Quando você abre o Word, por exemplo, o PowerPoint, o Excel, também tem isso. Ele mostra ali últimos documentos acessados, ou dentro do Windows 10, quando você vai assim, pastas recentes, né? Você abre o Windows Explorer e ele te mostra ali as últimas pastas que você acessou. É isso, você tem centenas de milhares de pastas, mas ele sabe que a grande chance é de você ir naquelas 5 ou 10 que ele selecionou, porque você só vai naquelas 5 ou 10 que estão ali.
as outras pastas você não visita com frequência. Então tem aqui a hierarquia de memórias, dispositivos de entrada e saída, isso aí, né, é tudo que a gente usa para colocar dados dentro do computador ou obter a informação do processamento. Aí falei aqui um pouquinho sobre máquina de Turing, que define aí como é que esse computador moderno funciona, né? Essa máquina de Turing com essa fita, ela é capaz de resolver qualquer problema que qualquer computador que a gente tenha consiga resolver. Pedi para vocês verem o filme aqui, Jogo da Imitação, espero que tenham visto. Quem viu o filme aí, coloca no chat, por favor. Aí a máquina Bomb, né, projetada pela equipe do Alan Turing, a máquina de codificação Enigma. Cada processador tem um conjunto de instruções para ser feito o programa, né? A gente junta aqui e faz um processador, a gente vai definir um conjunto de instruções, um código para cada instrução, e isso é diferente para cada equipe que projeta o processador. E um programa é um arquivo armazenado no disco, e esse arquivo contém séries de comandos que serão executados. Tá bom. E o algoritmo, receitas para realizar operações, né? Conjunto finito de passos bem definidos para solucionar um problema. E aqui ficaram alguns vídeos para vocês verem. Espero que tenham visto. Se não viu, vê ainda. E o capítulo 1, fazer um resumo do capítulo 1 desse autor. Tá bom. Agora nós vamos para o 2 aqui. Agora vamos começar o conteúdo de hoje mesmo. Então essa foi a revisão do que aconteceu. E agora nós temos representação de algoritmos. Vamos lá. Esse aqui nós passamos um pouquinho na aula passada, mas foi bem pouquinho mesmo. Então a gente vai ver como é que representa algoritmos e a escrita de algoritmos em Portugal. Vamos lá. Então tem o fluxograma. O fluxograma é um desenho e você pode também fazer escrita por código. Está aqui um exemplo de algoritmo em pseudocódigo. Leia x e y. Se x for maior que y, então x é maior. Se não, se o y for maior que x, é porque o y é maior. Mas se nem o x é maior que y, nem o y é maior que x, é porque x e y são iguais. É o que está na cláusula se não. Então, aqui teve um exemplo, né, de um fluxo para compra de material. Nós vimos aqui na forma de fluxograma, preenche formulário de compras, encaminha para o gestor, foi aprovado? Não. Não foi aprovado, desceu, fim do algoritmo, não fez a compra. Opa, o gestor aprovou. Beleza, vai para o financeiro. Financeiro aprovou? Sim, fez a compra. Financeiro não aprovou, você pega esse desvio e acaba caindo no fim, pulando a etapa de processar a compra. Então, primeiro exercício de exemplo, fazer um algoritmo que leia um número e imprima o seu dobro usando pseudocódigo. Então, nota aqui, você tem o início do algoritmo, o fim, aí o comando leia n, ele está identado em relação ao início, e para imprimir o dobro eu posso imprimir n mais n. Então, todo o algoritmo está dentro desse bloco aqui de início e fim, e dentro desse bloco o código fica deslocado. Esses dois pontinhos aqui, tá vendo? É um espaço, né? Isso, são espaços. Eles não vão aparecer no texto real, não. Aqui eu coloquei 2 pontos finais para ficar, né, para mostrar para vocês. Mas na vida real, assim, não vai ter isso, não. Vai ser espaço mesmo. Se a gente fosse desenhar esse algoritmo, ele seria o seguinte: você tem aqui o início do algoritmo, aqui o comando de leia n é essa figurinha, dentro a variável que você vai ler, resultado, imprima, esse aqui é o comando de impressão, e é n mais n. Então você tem assim, você tem essa figura que marca início e fim, você tem essa daqui que marca a leia, você tem essa daqui que marca a escreva, e os retângulos que são as ações que você delimita. Mas repara que essa figura aqui, ela é exatamente a escrita desse código aqui, ó. Leia n, aqui, ó, isso aqui chama leia, dentro você colocou o n, isso aqui é o imprima. Então, é bem simples, não tem muito mistério isso daqui, não. Vamos ver um outro exemplo aqui. Faça um algoritmo que leia 2 números e imprima sua soma usando pseudocódigo. Então, ele vai ler um número
eu chamei de x esse número, vai ler o segundo número, chamei de y, e ele vai imprimir a soma de x mais y. Então, ele leu um número, leu o segundo número e imprimiu a soma. Também, tranquilinho, como é que a gente faz isso aqui com o fluxograma? Teve o início, leu x, leu y e imprimiu a soma x mais y. Foi para o fim do algoritmo. Também, tranquilinho, não tem muito mistério aqui não. Ó, faça um algoritmo que leia o número e imprima o seu triplo. Ah, beleza. O que a gente está fazendo agora é até alguns exercícios que eu postei para vocês antes de começar a aula, é aprendendo como é que lê e escreve. Lê e escreve, essa primeira habilidade. Depois que a gente aprender a ler e a escrever, aí nós vamos começar a colocar os comandos de si. Então, nós vamos ler e testar a condição. Lê um número. Se o número for par, imprime bolas. Se o número for ímpar, imprime casa. E aí, depois, nós vamos para a terceira etapa, que vai ser fazer o algoritmo ficar repetindo. Então, por exemplo, leia 10 números. Aí você vai ter um comando para fazer a leitura de 10 números. Esse aqui é para ler um número, leia n, imprimir o triplo. Imprima 3n. Bom, igual aos outros que a gente viu, nada demais. Início do algoritmo, leia n e imprima 3n, fim. Vamos lá, bota no chat aí. Até aqui tá tranquilo, não tá? Deixa eu ver aqui. Facinho? Sim, beleza. Então tá bom. Isso aqui é o que a gente precisa saber por hoje. Vamos ver aqui. Daqui a pouco nós vamos começar a escrever essas coisas aqui. Tá, tem um vídeo aqui de representação e vem aqui alguns estudos, né, para vocês fazerem. Vamos ver aqui a complexidade disso. Ó. O que é algoritmo? É a sequência finita de passos para resolver um problema. Aí você tem que estar isso na mente, gravado, para não ter dúvida mesmo. Ó, faça um algoritmo que leia um número e imprima o seu sucessor. Bom, esse aí vai ser tranquilo, né? Você vai ler n, ao invés de imprimir 2 vezes n, 3 vezes n, você vai imprimir n mais 1. Leia o número representando a quantidade de anos e converta para meses. Ah, 1 ano igual a 12 meses. Então aí você já faz a conversão. Então aqui tá facinho. Esse 5 aqui que é piorzinho. Agora vamos pegar esses Ô, exemplos. professor, tá escrito pseudocódigo e fluxograma na frente, que é para fazer nos dois, né? É, Ou- isso. Nos dois, mas os dois são iguais. É importante que você anote isso. Assim, é a mesma coisa. Se você faz um, você faz o outro. Não tem muito mistério, não. Uhum. Aí as outras não tá especificado, não, né? O que que é. Não, aí você faz nos dois, né? Aqui, É, ó, não faz nos dois. É fazer aquelas bolinhas ali, aquilo ali não tem mistério, não. então tá. Tá? Pode fazer nos dois. O importante aqui é você guardar o raciocínio que está por trás disso, do que você está fazendo. Entender essa lógica aqui. Agora, então, se a gente entendeu, eu vou pegar aqui uma cola. Ó. Vou deixar, por exemplo... vamos fazer no código aqui. Fazendo código, vou deixar um de cola aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui. Aí agora nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui um programa. Vou abrir o Word. Agora nós vamos trabalhar juntos. Então aí arranja um papel para vocês, que agora nós vamos começar a fazer algumas coisas juntos. Vamos ver aqui o primeiro. Né? Faça um algoritmo em blá 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 que faça o quê? Que leia 2 números. Vou colocar 2 números. Leia 2 números. As variáveis é uma prática que elas sejam sempre minúsculas. Então, leiam 2 números A e B. Eu estou colocando assim para você ver que a variável é minúscula. Posso colocar assim também, ó. Os números serão A e B. E imprima o resultado 3 vezes A mais 4 vezes
B. Vamos lá. Agora somos nós. E aí é o seguinte, aqui nós vamos fazer, faz aqui, ó, em código. E joga ali no chat para mim. O fluxograma já não vai ficar mais tenso de jogar ali. Mas esse aqui dá para a gente jogar facinho. Então, eu trago aqui a cola para vocês. Olha aqui a cola. Ele começa com o início. Início. Vou dar aqui 3 espaços eu quero dar. 1, 2, 3. Aí eu tenho que ler A e ler B. Então, leia A. 1, 2, 3. Leia B. Aí eu tenho que imprimir 3 vezes A mais 4 vezes B. 1, 2, 3. Imprima 3 vezes A mais 4 vezes B. Feito isso, acabou, coloca o fim. Se você estava indo por esse caminho aqui e ia chegar nesse ponto sem muito problema, então a sua vida está tranquila. Se você estava perdido, agora não deve estar mais perdido, porque é só isso daqui mesmo. Deixa eu aumentar aqui a fonte. A hora que eu venho aqui, passa assim, faça em fluxograma agora. Aqui, fluxograma. Ah, legal, aqui, ó. Vou ter o início aqui. Aí vai ter um fim também. Vou copiar e colocar o fim aqui embaixo. Agora tem que colocar o comando, né? Comando de leitura. Ler 2, ler A e ler B. Vamos ver aqui. Esse aqui é o escreva. Aqui o leia. Aqui, leia A, leia B. E falta colocar um escreva. Então vamos lá, inserir. Formas, fluxograma. Escreva esse. Deixa eu ver. Esse carinha aqui. Escreva. Então tá bom. Então agora vou dar uma distânciazinha aqui. Vamos ver se eu consigo colocar o escreva. Escreva. E o fim. Então vamos lá. Inserir. Vou pôr um texto. Aqui em cima é início. Aqui inserir texto. Vai ser o fim. Essa cor está muito ruim. Vou clicar aqui na cor. Assim vai ficar mais fácil de ver todo mundo. Tá. Esse aqui também. Esse início aqui, página inicial, vou aumentar a fonte. O fim, eu vou aumentar a fonte também. Então, eu vou ler A, inserir uma caixa de texto aqui dentro, leia A, ou A minúsculo. Aqui eu vou colocar outra caixa de texto, vou ler o B. E aqui eu vou imprimir e coloco uma outra caixa de texto, 3 vezes A mais 4 vezes B. Aí eu pego o A aqui e aumento. Leu A. Leu B. Imprimiu 3 vezes A mais 4 vezes B. E faltam as setinhas. Aí depois, com muito custo, eu consegui colocar aqui. Eu posso pegar a setinha aqui do fim ó, e apontar para cá. Pronto. Consegui fazer. Aí. Beleza. Tá bom. Fizemos esse daqui. Vamos ver aqui no chat. Vamos ver aqui. Então, nós fizemos esse. Aqui eu coloquei uma lista de atividades para vocês aqui no campus virtual. Vamos ver o que tem nela. Oh, meu Deus. Ó, essa daqui, lista de exercícios de entrada e saída. Olha só. Agora nós vamos pôr um aqui, que é tipo uma pegadinha. Vamos ver como é que fica. Nós vamos fazer esse primeiro aqui. Efetuar as somas dos números 5 e 10 e imprimir o resultado.
Então, deixa eu pegar aqui. Esse aqui agora, vocês que vão fazer e vão colocar aqui no chat. Aí você faz ele todo, no Notepad, no Word, aí copia e bota ele todo de uma vez aqui. Deixa eu passar para cá. Aí, ó. Isso aqui. Vai lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto. Agora sim. Olha só, declarou a variável A com valor 5, declarou a variável B com valor 10, mandou imprimir A mais B. Ótimo. Assim tá legal. Aqui. A versão corrigida. Então aqui, ó, esse aqui é a versão mais simples do Jorge, imprima 5 mais 10. Também do Augusto. Né? Se é para imprimir 5 mais 10. Na verdade, Jorge e Augusto tem uma versão até mais simples, né? Que você manda imprimir o 15 logo. Tá. Então tá bom. Então esse daqui foi, eu acho que ficou claro. Agora vamos pegar mais um aqui. Né? Esse tinha essa pegadinha, que ele não tinha o leia. Né? As variáveis já tinham os valores, então ele só tinha o escreva, o imprima. Agora vamos pegar aqui e vamos fazer um outro exemplo. Vocês lembram quando a gente está resolvendo uma equação do segundo grau? Aí a equação do segundo grau ela tem os coeficientes A, B e C, né? A equação do segundo grau ela é ax ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. A vezes x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E para a gente resolver, para achar as raízes, a gente tem que encontrar o valor de delta, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então tá bom. Vocês vão... O programa aqui vai ser o seguinte. Leia os termos A, B e C de uma equação do segundo grau e calcule o delta. Aí vocês vão escrever o programa. Vamos colocar letras aqui, ó. A, calcule o delta. E na letra B, calcule as raízes. E aqui nós vamos assumimos que a equação dada terá raízes reais. Terá não só raízes reais, mas ela terá duas raízes reais. Então, essa é a limitação do programa, porque na hora que a gente calcula o delta, a gente vai precisar tirar a raiz quadrada dele, e se for um número negativo, aí quer dizer que não tem raízes reais. E se o delta for zero, quer dizer que a equação só tem uma raiz. Agora aqui não, nós vamos assumir que eu vou dar o valor para você que isso aqui vai funcionar. Então você não vai precisar testar se o delta é igual a zero. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então menos b mais raiz de delta sobre 2a. Quem do chat não vem direitinho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. E 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, ó. Só aqui. Tem dois comandos. O comando é d igual a b ao quadrado menos 4ac. E o outro comando é imprima d. Você atribuiu o valor a d, depois você mandou imprimir.
Ah, e você fez aqui embaixo também, né? Raiz 1 e raiz 2. Como você não usou raiz 1 e raiz 2 depois, imprima isso aqui e imprime isso aqui. Mas isso aqui não é... Mas da forma que tá, tava legal também. Então aqui, pessoal, temos uma solução. Eu vou até, inclusive, aproveitar a sua própria solução aqui, ó. Leia A, leia B, leia C. D igual B ao quadrado menos 4AC. Imprima D. Imprime o delta. Imprima menos B mais raiz de delta sobre 2A. Tá. Agora aqui tem um probleminha aqui, pessoal. Olha só. Olha como é que ele está fazendo essa conta aqui. Ele está fazendo menos B mais... Aqui, ó. Raiz de delta dividido por 2. E depois que você divide por 2, você multiplica por A. Então, aqui, a gente colocando isso aqui no computador não vai dar o resultado certo. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar isso tudo aqui, ó, isso tudo, e dividir por 2 vezes A. Agora que eu fui aqui para a solução, que eu foquei nesse ponto aqui. Porque para a gente, né, menos B mais ou, né, é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então tá aqui, menos B menos raiz de delta, aqui, ó, ele faz essa operação toda, e o que dá aí, ele divide por 2 vezes A. Agora aqui, o que seria a versão correta? Olha só, nós inventamos aqui na nossa linguagem essa função raiz, que obtém a raiz do número. Agora você fala assim, ah, Cristiano, eu não quero inventar a função. Eu queria, ó, aqui não tem problema nenhum. E, na verdade, as linguagens de programação, elas têm uma raiz mesmo, tem uma função raiz. Agora, você fala assim, ah, eu não quero usar isso. Eu quero usar, por exemplo, esse treco que você usou aqui, ó. Aqui, por exemplo, ao invés de usar B vezes B, isso aqui toda a linguagem vai ter. Vim aqui e coloquei, ó, B ao quadrado. Então, inventei esse comando aqui de elevar. A gente pode usar esse comando aqui para fazer o seguinte também. Se você não gostar do nome raiz, D elevado a 0,5. Menos D elevado a 0,5. Porque tirar a raiz quadrada é você elevar a 1 meio. Então aqui, ó, elevou a 1 meio. Faz sentido? Não sei. Faz assim. Raiz quadrada é igual a elevar a 1 meio. Vamos ver. Tá certo, pessoal? É porque eu pensei que tinha que criar uma variável raiz para mim colocar ela ali para imprimir. Ah, entendi o que você está perguntando. Olha só. Aí nós podemos fazer isso. Aqui, ó. O que nós vamos fazer? Fazer aqui, ó. 2, 3. Vê se você vai ficar feliz aqui, ó. Raiz 1, primeira variável, igual a isso aqui. E aí, raiz 2, igual... Aí a raiz 2 ela é diferente. Aqui vai ser menos. E aí, a hora que a gente calculou essas duas aqui, a gente manda imprimir aqui raiz 1, raiz 2. Então, leu A, B e C, calculou o delta, imprimiu o delta. Calculou a raiz 1, calculou a raiz 2. Mandou imprimir a raiz 1, mandou imprimir a raiz 2. Ou pode até ficar assim, para ficar mais bonito. Ó. Então, leu A, B e C, calculou delta, imprimiu delta. Calculou a raiz 1, imprimiu raiz 1.
calculou a raiz 2, imprimiu a raiz 2. O que você achou? Tá bom assim? Aham, eu acho que assim ficou melhor. Também acho. Ele fica tão melhor que a gente consegue fazer esses espaçamentos aqui. Olha só, isso aqui é uma sequência de raciocínio, aí parou. Aí você tem uma segunda sequência de raciocínio, aí parou. Aí você tem uma terceira sequência de raciocínio, e você tem uma quarta sequência de raciocínio. Quando você faz assim, dando essas linhas, você ajuda a pessoa a entender, é a mesma função de ponto final e vírgula nas frases. Né? Ele tem uma coisa aqui para ele entender, tem 3 números, aí ele calcula o valor de D, depois ele calcula esse, depois ele calcula esse. Então, assim, eu acho que o programa de todos aí é o que fica mais bonito para a gente ver. Agora, isso não inviabiliza aquele raciocínio, ó, eu tenho que achar a raiz de delta. Como é que eu vou achar a raiz de delta? Eu posso elevar delta a 1 meio, eu posso vir aqui e criar uma função, ó, raiz de D. Coloquei a função em maiúsculo aqui para ficar diferente das variáveis. Eu criei, o Portugal não tem comando nenhum, não tem essa coisa. Eu criei uma função. O máximo que eu poderia fazer aqui no final é colocar uma observação para o professor aqui, a observação ao professor. Considerei a função raiz responsável por obter a raiz de um número e retornar este valor. Aqui, ó. Leia o tamanho de 2 catetos de um triângulo retângulo e calcule a hipotenusa. Aqui. Aqui esse exercício 2 para a gente. Então, leia o tamanho de 2 catetos de um triângulo retângulo e calcule a hipotenusa. Aí todo mundo lembra, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Então, a hipotenusa é igual a raiz quadrada de cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. E o tamanho de 2 catetos. Olha só, leia o tamanho de 2 catetos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Opa. 1, 2, 3. 1, 2. Não, aqui não. Leia o tamanho de 2 catetos. Então tá, eu tenho que leia. Se é leia, eu tenho que ler. Leia o cateto 1, leia o cateto 2. Ah, é triângulo retângulo, agora calcule a hipotenusa. Cateto C igual a H? Não, a hipotenusa, ela é igual ao cateto 1 ao quadrado. Ó, vou até pôr assim, ó, cateto 1 ao quadrado, mais o cateto 2 ao quadrado. O resultado que der aqui, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Então, elevado a 0,5. E aqui, ó. Aqui ficou muito doido. Aqui, imprima H igual a C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Não. Aqui você estaria imprimindo a hipotenusa ao quadrado. Não é hipotenusa ao quadrado para imprimir, é hipotenusa. Então, aqui, ó. Imprimo o H. Então, a gente leu o primeiro cateto, leu o segundo cateto, calculou a hipotenusa como o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado, e aí a gente tirou a raiz quadrada disso tudo. Olha, o uso de parênteses é muito importante, pessoal, para você ter certeza da conta que você está fazendo. Leia a posição inicial S. SO. A
velocidade inicial VO, o tempo de deslocamento e a aceleração do objeto. E calcule a sua posição final usando a fórmula abaixo. Então, posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais um meio, vou escrever assim, 1/2 de A vezes T ao quadrado. Todo mundo fez isso aqui lá no Enem, ó. S igual a S0 mais VOT mais 1/2 de AT ao quadrado. Então, você tem uma posição inicial, uma velocidade inicial, um tempo de deslocamento e aceleração do objeto. Vamos até fazer aqui meio junto. Realmente vocês precisam de um tempo aí para comer alguma coisa. Se me deixar aqui, eu vou emendar. Ó, leia S0. Ler posição inicial. Leia velocidade inicial. 1, 2, 3. 3, 3. Leia o tempo. Leia tempo. Leia a. Imprima. Imprima o quê? Eu vou fazer daquele jeito lá que algumas pessoas fizeram. Aqui, ó. Ih, vai ficar bom aqui, ó. S igual a S0 mais VOT mais 0,5 vezes A vezes... Opa, agora aqui, ó. Tem que colocar na linguagem aqui. Vezes é asterisco. S0 mais VO asterisco mais meio vezes A vezes T ao quadrado. Imprima S. Fim.